Então, ele teve direito a multa 477, 13º, férias, aviso, hora extra, 13º. Nas horas extras, eu tenho aqui quais foram os reflexos. É importante que você marque os reflexos. Porque se você falar comigo, se o juiz ele não deu reflexo em férias, eu desmarcaria aqui. Ok? O juiz não deu reflexo em repouso, eu desmarcaria aqui. Então, esse sistema PJE, ele não é... Você tem condições de parametrizar ele. Você tem condições de modificar a metodologia de cálculo dele. Se você entrar aqui na parametrização das horas extras, você vê a memória, como que ela faz os cálculos. E você tem condições, inclusive, de modificar essas fórmulas aqui. Tá certo? O juiz determinou que a hora extra fosse sobre o salário. Bastaria eu modificar aqui. Lógico, eu teria que ter cadastrado o salário lá para eu modificar. Então, o sistema, qualquer verba desta, eu modifico. Se o juiz determinou que essa parcela não tem fundo de garantia, eu desmarcaria aqui. Tá certo? Que não é o caso. Senhor, eu vejo muita gente falando que o sistema PJE vai acabar com o nosso trabalho, do assistente, do perito calculista. Pelo pouco que você já visualizou aqui, eu preciso ter conhecimento para alimentar o sistema. Não só da verba que foi deferida, como a memória de cálculo, a forma que ela vai ser calculada. O sistema me pergunta isso. Como que eu quero calcular esta verba? Ok? Então o sistema ele é apenas uma ferramenta. Lógico, está muito mais fácil para mim que eu já tenho o cálculo pronto, que é o que eu aconselho que você faça. Faça o cálculo, depois alimente o sistema. Ok? Então, voltando aqui, criei as verbas, eu venho aqui no cartão de ponto. O sistema permite que eu faça o cartão de ponto aqui, no próprio sistema. Só que como eu já faço esse cálculo no Excel, eu já tenho essas horas extras feitas. Então eu faço o transporte dessas horas extras. O sistema me permite apurar essas horas extras fora do sistema. Como eu disse, esse não é um sistema padronizado, parametrizado, que você não pode modificar. Você pode contratar qualquer sistema de elaboração, de cálculo de cartão de ponto, certo? Que seja Excel, por exemplo, que o sistema aceita o transporte. Lógico, você vai verificar no manual quais são os sistemas que ele aceita. O Excel, ele aceita. Então, basta você transportar o total das horas para o sistema, porque eu já fiz estas horas. Então, por isso que eu acho bem tranquilo utilizar o PJE Calc com a minha planilha de hora extra. Porque lá na minha planilha, eu faço aquilo que o juiz determinou. Eu acho muito mais fácil. Eu me sinto mais à vontade no Excel. Então, eu sempre fecho a hora extra pelo Excel, pela metodologia, e só transporto o resultado. Essa forma de transporte, né, pelo arquivo CSV, você encontra aqui na página 64 e também lá no seu livro. Mas, lógico, o nosso curso não tem o objetivo de ensinar PJE. Não é nosso objetivo. O nosso objetivo é ensinar a liquidar a sentença. PJE é uma ferramenta. Se você não entender ainda, lendo o manual, assistindo o vídeo aula do PJE, faz um curso do PJE para você entender como que o sistema funciona, essa parametrização. Mas tenha o sistema como ferramenta, não como solução dos seus cálculos. A solução é você. Está no seu conhecimento as fórmulas de executar uma sentença. Ok? Voltando no PJE, eu transportei o ponto, aí eu tenho aqui o fundo de garantia, né? Aí eu vou preencher no sistema se vai apurar 40%, se não vai, tá certo? De repente é uma rescisão de comum acordo, então seria só 20% e não 40%. Tem um marco, se vai ter a contribuição social ou se não vai ter, tem um marco aqui também no sistema. Se o fundo de garantia é 2% ou 8%, de acordo com o tipo de contrato. Eu tenho aqui o INSS, é importante que eu alimente qual seria o valor, os percentuais. Então, no meu caso aqui, eu tenho 3%.
tá certo? Então eu começo aqui a padronizar qual que seria o cálculo do INSS, tá certo? Então, feito o INSS, o imposto de renda, a mesma coisa, tá certo? Eu tenho condições de parametrizar qual seria o cálculo do imposto de renda, eu vou apurar, pedir para apurar, mas pelo valor, conforme explicado, não vai ter resultado, não vai ter valor devido. Se tivesse multas, tá certo? Não é o caso, multa 475, por exemplo. Se tivesse honorários devidos ao empregado, ao advogado reclamante, ou mesmo ao perito oficial, eu incluiria aqui o valor das custas, que eu falei que é 2%. Neste caso aqui eu tenho uma forma de calcular. Se você entender, por exemplo, se eu entendo que as custas é só sobre o valor bruto, não entraria ali o INSS. Ok, então basta você modificar aqui, tá certo? Então aqui eu tenho como modificar os valores das custas. Voltando, o sistema ele não é fechado. Nós temos mais de 1.500 vagas. Nós temos 24 tribunais. Ou seja, eu vou ter vários entendimentos. Se você analisou bem o nosso livro, eu comento não só o direito naquilo que eu entendo, mas que cada tribunal entende, para que você tenha uma visão macro da situação. Esse nosso curso, graças a Deus, esse nosso livro, ele é vendido para todo o Brasil. Então não compete a mim explicar como seria o cálculo em Minas Gerais ou em Belo Horizonte, onde eu estou. Não sei se você está em Curitiba fazendo seus cálculos. Então se você estiver em Curitiba, no Paraná, TRT 9, dá uma olhada no seu tribunal, dá uma olhada nas súmulas, o que o seu tribunal comunga, para que você possa fazer o cálculo muito mais próximo do seu tribunal. Tá certo? O sistema ele permite que você adeque o cálculo de acordo com cada entendimento. Ele não é um sistema fechado. Ok? Então, apurei as custas, aí eu venho aqui na fórmula de correção. Como eu falei com vocês, eu estou utilizando o IPCAE. Mas eu poderia usar outro índice? Poderia, depende da sentença. Eu poderia usar o INPC, IGPM, ATR. Alci, qual que eu vou usar? Observa sempre a sentença. Pode ser INPC? Se na sua sentença determinou INPC, ele já está aqui. Lembrando, todo mês você vai atualizar atualizar as tabelas. Dá uma olhada no seu livro, como que você faz para transportar essa tabela, tá certo? Lá na matéria de PJE Calc. Neste momento, aqui, neste campo, nessa aba, eu tenho esse item aqui, que seria o INSS. Lembra que eu falei com vocês lá no início que o INSS existe divergência na interpretação, na forma de cálculo? E eu ia apurar de acordo com a Selic? É porque o cálculo de acordo com a Selic respeita esta legislação aqui, 11.941. Então eu marquei aqui justamente para pegar a Selic. Tá certo? Se eu não quisesse multa, eu também marcaria aqui, limitar a multa. E aqui também tem uma série de padronização. Tá certo? Então, não existe, se o INSS ele é sempre Selic? Não. Depende do seu processo, depende da sua região. Por isso que o PJE Calc está aberto. Se o seu cálculo não fosse Selic, se você estivesse utilizando a mesma tabela de correção dos cálculos, perfeitamente possível, tanto é que no livro nós abordamos isso, bastaria você desmarcar aqui. Tá certo? Então ele teria a correção simples, sem juros, porque corrigindo pelo mesmo índice trabalhista não tem juros. Assim é feito a parametrização. Tá vendo que se eu tenho conhecimento, se eu já fiz, fica bem mais tranquilo para mim andar no sistema? Agora, se você não fez e faz ele direto aqui, a não ser que você tenha muito conhecimento, já entende cálculo, é tranquilo, você pode usar o PJE direto. Nós, no nosso escritório, nós evitamos usar direto. Eu oriento os meus colaboradores a fazer sempre o cálculo no Excel e depois no PJE. Porque eu vou ter mais confiança neste cálculo, até mesmo para que o juiz
aceite melhor o meu cálculo, o advogado, caso tenha me contratado. Então é importante que você tenha conhecimento da legislação e das formas dos cálculos, ok? Feito isso, eu venho no sistema, tá certo? E peço para liquidar o sistema. Ou seja, eu peço para efetuar os cálculos, tá certo? Fazendo esses cálculos, nós teremos o resultado que está na sua apostila, na página 68. Resultado igual os cálculos do Excel. Eu não vou liquidar de novo, porque senão, como eu mexi na minha explicação, vai acabar dando erro. Tá certo? Então, senhores, este é o cálculo explicado a sentença, explicado a fórmula em Excel e explicado a fórmula no PJE Calc. Ok? Se tiver dúvida, liga pra gente, eu vou deixar o telefone aqui. Aliás, o WhatsApp, né? Melhor, manda um WhatsApp pra gente, pra Arley, né? Nós temos o prazer em esclarecer, caso reste alguma dúvida nesse sentido. No mais, baixe o PJE e estude o PJE. E eu lhe aguardo na próxima aula com a sentença de número 2. Até lá!